Olá, alunos, tudo bem? Mais uma aula do professor Roberto, de Geografia. E hoje vamos ver mais um tema bem interessante, que é a questão do agronegócio brasileiro. E como alguns de vocês devem lembrar, em aulas passadas, né, eu tenho um pequeno amigo que ele conheceu os estúdios, ele gostou bastante, né? E ele queria falar algumas palavras com vocês, alunos, sobre a aula de hoje. É o Daniel. Cadê ele? Daniel? Daniel? Aí, pessoal, tudo bom? Eu voltei porque eu gostei aqui. A gente tem 3 câmeras. Eu não sei nem pra onde olhar. Mas olha só, hoje, como ele falou, né? Tem que falar o nome da aula, não esquece, ó. É o agronegócio brasileiro. Então, presta atenção. Larga o celular. Presta atenção na aula. Presta atenção na aula. Que vai ter pergunta depois, tá? E eu vou voltar aqui no finalzinho pra não atrapalhar. Tá bom, pessoal? Boa aula aí, bons estudos e tchau! Valeu, Daniel. Obrigado. Então, como foi falado, a nossa aula hoje vai ser o agronegócio brasileiro. Porém, você pode estar se perguntando, mas o que é, afinal, esse negócio de agronegócio? É que a gente vai ver no primeiro slide. Já vamos começar assim. Vamos lá? Afinal, o que é o agronegócio? Também chamado de agrobusiness, eu acho que é assim que se fala, corresponde às cadeias produtivas ligadas diretamente ou indiretamente às atividades agropecuárias. Pode voltar. Mas, professor, que termos complicados, não entendi praticamente nada. Vou explicar. Nós tivemos algumas aulas explicando sobre a questão da agropecuária, que é agricultura e a pecuária. Falamos sobre a questão das plantações, né? Agricultura de milho, a soja, café. Só que existe toda uma cadeia que envolve isso. É como eu explico para os meus alunos, no capitalismo, o fazendeiro ele não planta para você se alimentar, ele planta para ganhar dinheiro. Então ele está sempre acompanhando lá com o telefone, quanto está o preço do milho? Subiu? Planta mais milho. Agora é soja? Manda soja. É assim que funciona hoje em dia. Então, o agronegócio, que ele pega todo esse processo antes, né, da produção agrícola em si, durante esse processo e depois também. E é isso que a gente vai ver hoje, tá ok? Vamos aqui a um próximo slide. Cadeia produtiva do agronegócio. Temos ali antes, né? Você tem ali... Pessoal, tem um banco ali, que o produtor tem que pegar investimentos, né? Tem que pegar empréstimo para poder comprar semente, os adubos, a parte dos insumos agrícolas, que são os agrotóxicos, dentro da porteira, que é a parte que a gente conhece mais, assim, que a gente teve mais aulas, que é a questão da criação de animais para abate, a plantação de arroz, feijão, coisa que a gente come. Tem depois da porteira, né, que é o transporte, a exportação e o consumidor, que é a parte final. Só que tem uma setinha ali, ó, fluxo de informações. Só que tá da direita para a esquerda, tá ao contrário. Mas professor, não era para ser ao contrário, por que essa tá inversa? É que eu vou explicar agora, pode voltar aqui para mim. Porque, pessoal, o agronegócio, ele trabalha assim, com produção e a demanda. Então, os produtos que são plantados hoje em dia, eles seguem uma demanda do consumidor ou o mercado. Existe um mercado internacional que eles controlam o preço de muitos produtos. Por exemplo, a soja, ela tem um preço internacional. Então, a demanda, ela começa no consumidor e termina lá atrás. Diferente da cadeia produtiva que ela começa antes mesmo da plantação, com os empréstimos para o agricultor comprar as máquinas, as sementes, o adubo, né? A produção em si, o transporte e a industrialização de muitos desses produtos. Por exemplo, a pessoa planta milho e aí ela vende para uma indústria que produz aqueles bolos de milho em pó, né? Que você tem que fazer lá, você põe no forno. Então, tem toda essa cadeia. Então, é isso que a gente vai trabalhar também hoje em dia, tá bom? Perdão, na aula de hoje. Então, vamos lá, próximo slide. Boa parte do agronegócio, eu falei boa parte, não todos, a gente vai ver isso também. Eles são compostos através de latifúndios monocultores. Pode voltar aqui. Mas o que seriam os latifúndios monocultores? Se você prestou atenção em várias aulas que teve aqui, ou se não, não tem problema. Nós estamos aqui para sempre revisar os conteúdos.
Latifúndios são grandes propriedades de terra, áreas imensas, algumas do tamanho de cidades. Monocultores, porque elas forçam mais na produção de um produto. Por exemplo, temos imensas fazendas de soja. 90% de toda a terra daquela área ali planta soja para o mercado internacional. E aí envolve toda essa cadeia produtiva que eu comentei, né? Mas nem sempre são esses imensos latifúndios. Existem algumas exceções, que a gente vai ver isso mais para o final da aula, tá bom? Vamos ao próximo slide. A expansão do agronegócio brasileiro. Deixa eu explicar esse mapa aí, parece um pouco confuso. Tá vendo aí essas bolinhas ali? Quanto maior essa equisfera, maior é a área, né? E a cor também. Quanto mais escura, maior é o tamanho dessa propriedade. Você pode perceber que boa parte das maiores propriedades, as mais escuras, se concentra ali boa parte na região do centro-oeste. Pode perceber, bem ali no centro do nosso mapa. E por quê? Pode voltar aqui para mim. Porque ali, nessa área ali do centro-oeste, nós temos imensas empresas, né, que trabalham com a soja. Então, temos desde a questão, eu vou sempre bater nessa tecla, né, que você tem lá empréstimo, comprar semente, adubo, insumos agrícolas, que é o quê? Mas, pessoal, o que é insumo? É agrotóxico, tá? Aí tem a plantação, a produção, a criação de animais. Depois tem o transporte, tem a industrialização. Eu posso dar um pequeno exemplo. Faz de conta, vou criar aqui um fazendeiro chamado Seu João, né? Ele com a esposa dele, eles têm vaquinhas que produzem leite. Só que, né, o preço não está muito bom, ele resolve diversificar. Ele pega um empréstimo, olha só, pegou um empréstimo, compra umas máquinas artesanais para produzir queijo. Ele pega o leite das suas vaquinhas, produz queijo artesanal, que vende para os mercados próximos. Ele expande esse negócio dele, compra máquinas melhores, produz mais queijo, produz agora requeijão também. Né? Então, ele está expandindo, aí ele começa a exportar, a vender para outros mercados maiores. Então, basicamente, isso é um exemplo de como pode surgir um agronegócio. Deu agora para entender? Você amplia a sua ideia do que é produção agrícola. A parte da plantação ela é importante, mas ela é um pedaço de uma cadeia muito maior. Tá ok? Vamos a um próximo slide? E o que é o agronegócio? Tá lá. Temos aí uma imagem aqui em slide e nós vamos ver daqui a pouco essa mesma imagem em 3D, tá? Mas vamos começar por aqui primeiro no 2D. Temos aí o processo antes da porteira ali, como eu falei, né? A parte de você comprar as máquinas, você produzir o adubo para fertilizar o solo dentro da porteira, é a produção que a gente conhece, e depois da porteira, que é o transporte, a manutenção, a industrialização, distribuição, tá ok? Então, voltando aqui para mim, né? Vamos ver agora aqui numa espécie de maquete em 3D, aquela imagem que a gente viu, para vocês terem um maior entendimento do que eu estou falando. Tá? Trouxe essa maquete aqui, que eu acho ela fantástica, é linda. Ela foi feita por um professor da nossa rede mesmo, é o professor Fábio Lopes, ele é professor de artes da Escola Municipal Presidente Roosevelt, em Realengo, tá? E eu agradeço muito por essa maquete, é fantástica. Então, vamos lá. Seguindo aquela imagem que a gente viu, né? Vou mostrar aqui, ok? Tá vendo aqui? Aqui cadê aqui? Antes da porteira. Então, aqui nós temos toda a produção dos insumos agrícolas, tá? Aqui tá aqui, ó. Produção e fornecimento dos insumos e dos equipamentos para produção, né? No caso, são as máquinas, tá vendo? Temos aqui, cadê? Aqui, a máquina, temos aqui o que vai servir como adubo. Então, isso é antes mesmo da produção. Então, vamos agora aqui, ó, vou girar aqui o próximo cenário. Dentro da porteira é aquele processo que a gente conhece, né? Temos aqui a produção em si, criação de animais. Aqui temos se não me engano, acho que é uma vaquinha, né? Aqui a pecuária, a agricultura, tá ok? Então, aqui tem todos os elementos dentro da porteira, dentro da fazenda. E aí, após toda essa parte da produção, temos a parte que vem depois. Cadê? Aqui antes, espera, desculpa, aí, essa aqui.
depois da porteira, tá vendo aqui? Que é o quê? Cadê? Ai, meu Deus do céu, aqui. Que é o quê? É o processo de transporte, armazenamento, industrialização, distribuição e comercialização, tá vendo aqui? Aqui já é o transporte, né, dessas mercadorias que foram feitas na fazenda, né, para distribuir para os mercados. E aqui é como se fosse uma fábrica pegando algum desses produtos, pode ser com leite, pode ser com milho, para produzir os produtos industrializados feitos a partir do produto produzido no campo, tá ok? Pode voltar aqui para mim. E aí vai, depois desses 3 processos que nós vimos aqui, nós vamos para o processo final, que é o consumidor, que somos nós, né? Então, quando você às vezes está em casa, pega aquela caixa de leite da geladeira, ou então você vai ao mercado comprar, né, os nuggets lá, sei lá, o frango, frango empanado, né? O frango empanado, você às vezes não tem ideia, e hoje em dia é ainda mais complicado porque a gente está muito distante dessa produção agrícola, ela está cada vez mais distante do nosso dia a dia. Então, nós não temos ideia de todo o processo que o alimento faz para chegar até a gente. Então, antes mesmo de um produtor, ele, por exemplo, vou dar um exemplo, todo mundo gosta de comer, ou quase todo mundo, arroz e feijão, né? Todo mundo gosta, quase todo mundo. É um prato tipicamente brasileiro. Então, beleza. Antes mesmo de se produzir esse feijão, o produtor tem que pegar o empréstimo, que é o dinheiro, para poder comprar semente, né? As máquinas, contratar as pessoas que vão auxiliar. Tem fazenda que tem até drone, né? que sobrevoa algumas áreas para questão de monitorar, né, a área, os fertilizantes, comprar os insumos agrícolas. Depois ele vai plantar lá o arroz e o feijão. E aí depois ele vai vender, né? Vai vir a parte do transporte, vai pegar esse feijão, esse arroz, vai transportar, né, para as indústrias que vão ensacar esse arroz, esse feijão, vão selecionar. Alguns vão para exportação para outros países, outros ficam aqui mesmo, vai para o mercado, para distribuição. Primeiro vai, tipo, acho que é o Ceasa, né? Depois vai para os mercados, depois você compra. Então tem toda uma cadeia, que isso é a cadeia produtiva. Eu acho que ficou bem tranquilo, né, da gente poder entender. Vamos a um próximo slide. Então, você lembra que eu falei que nem todo agronegócio ele é ligado a grandes latifúndios? Então, esse é um pequeno exemplo. Ó. O pequeno agronegócio. Qual exemplo que eu posso dar? Vinícola gaúcha, né? A produção de vinhos, tá ok? Voltando aqui para mim, que explicando. Então, por exemplo, aquele slide que vocês viram, né, é uma pequena propriedade. Na maioria das vezes, quem coordena é uma família, né, que produz uva, né? E essa uva, eles fazem vinhos, né? Alguns vinhos artesanais são vendidos a preços bem altos, né, para mercados e restaurantes especializados em vinho e até exportado para outros países também. Então, você vê, é um agronegócio, tem toda essa cadeia que nós vimos na aula de hoje, só que num espaço menor. Tá bom? Nem sempre é uma grande área. E assim, o agronegócio ele tem as suas desvantagens. Por exemplo, você usa muito agrotóxico, excessivo, isso faz muito mal para a nossa saúde, pode contaminar o solo, a água, o ar. Você que elimina bastante também a questão dos pequenos proprietários que não tem como competir com essas grandes empresas. Você causa muito desmatamento, perda da biodiversidade, tá ok? Então, esse foi um resumão do que seria o agronegócio, as suas principais características e as suas desvantagens, tá bom? Vamos agora para o nosso desafio. E no final dele eu vou chamar o Daniel para ver se ele conseguiu acertar. Apesar do conceito do agronegócio estar ligado a médias e grandes propriedades, também existem pequenas propriedades ou minifúndios ligados ao agronegócio. Qual das imagens abaixo representa esse tipo de agronegócio? Beleza? Temos a opção A, B e C. 5 segundos. Ok, vamos à resposta. Letra C, gente, ok? Das 3 imagens, podemos perceber que aquela imagem de baixo ali, ok? Então, como podemos observar, né, naquelas imagens, né, a última, você pode pausar, pode voltar para você conferir
mostrou aquela pequena fazenda que produz vinhos, né? Produz uva, perdão, e também vinho, né? E é administrada por uma família, tá ok? Então, antes de nós encerrarmos a aula, vamos ouvir algumas palavras do nosso pequeno amigo, ver se ele conseguiu acertar. E aí, Daniel, você conseguiu acertar a questão? Assim, ser sincero, eu confesso que dessa vez eu errei. Mas tudo bem, eu vou me esforçar, vou continuar estudando, vou voltar à aula, vou refazer os exercícios. E você em casa também não dá mole, hein? Não vacila, hein? Estuda, revisa, volta o vídeo se você tiver com dificuldades e continua estudando, tá bom? Que aprender é bom, hein? Senão, meu Deus do céu, tá bom? Ó, obrigado, tá, pessoal, pela participação. Tô indo pra não atrasar, né? Cala acabou, né? Ih, meu Deus. Tchau, pessoal. Então, estudem, se cuidem e tchau! Valeu, Daniel. Então é isso aí, tá bom, pessoal? Então até a próxima aula. Se cuidem, estudem, revisem os conteúdos e até a próxima.